Fala pessoal, hoje é o dia da gente falar de Bach e seu biógrafo. Hoje é o dia da gente falar de Bach e de seu primeiro biógrafo, Johann Nikolaus Forkel. Esse tema é interessante porque, além de tratar de Bach, é um documento, essa biografia, um documento muito importante para a história da música do século XIX. Século XIX? Mas por que a gente vai falar de século XIX? Afinal, Bach é do século XVIII, né? Ok, acontece que a consagração de Bach é lenta. Ela não é contemporânea à própria vida do compositor. Por exemplo, para citar compositores só em terras alemãs, né? Um compositor era muito mais famoso que Bach. O seu nome era Georg Philipp Telemann. Oxe, Telemann? Quem é Telemann? Telemann. Ouve só. Gostei. Mas eu prefiro Bach. E para citar outro compositor que também era alemão, no caso, mas vivia na Inglaterra e era muito mais famoso do que o próprio Bach, é o caso de Handel. Escuta aí, João. Não, esse não precisa, esse eu conheço. Isso não significa que Bach não tinha um reconhecimento, mas ele tinha um reconhecimento mais fechado, um círculo mais restrito de alguns conhecedores de música da época. Mas a fronteira da música de Bach é muito menor do que vai ser na época a fronteira internacional da música do Handel, que a gente já disse. E aí a gente vê o mérito da música de Bach, por exemplo, é muito grande, mas... Peraí, Ribeiro. Se Bach não era conhecido, como é que ele ficou conhecido? Calma, João, é justamente essa história que eu quero contar nesse vídeo, pelo menos uma parte dela. Algumas personagens da época foram importantes para isso, e hoje eu quero apresentar uma delas. Trata-se do Johann Nikolaus Forkel. Lógico que todo esse processo de consagração que vai durar até um longo tempo, ele vai até metade do século XIX, pelo menos, não pode ser debitado inteiro na conta do Forkel, mas ele foi muito importante para esse processo dessa consagração. Mas afinal de contas, quem é esse Forkel? Johann Nikolaus Forkel é considerado até por muitos o pai da musicologia. E esse pai da musicologia deu aulas durante muito tempo na Universidade de Göttingen, onde ele estabelecia palestras acerca de música e tinha um interesse profundo por esse tema extremamente novo para a época, história da música. Esse interesse de história da música do Forkel tem muito a ver também com sua própria concepção musical. Forkel era um tremendo conservador nesse campo. Para você ter ideia, ele considerava a música alemã em plena transição do século XVIII para o XIX como uma música em decadência. Ele era contemporâneo de personalidades como Beethoven e como Haydn, que ele menosprezava. Inclusive não tinha apreço nenhum por Mozart. Eita, sujeito exigente! João, te falei. Ele considerava a música desses compositores e de outros também do período uma música feita, escrita em cima de modismos. E que, na verdade, a grande música vinha da era polifônica. É aí que entra Bach. Ele identificava em Bach um compositor que representa o apogeu da música. Aquele compositor que vai tratá-la da melhor maneira possível musicalmente. Ou seja, Bach representa o ponto final, o ponto de excelência de um longo processo de depuração musical, de especialização musical. Assim, ele planejou um livro de história da música, na verdade até em 2 tomos, que ele nunca terminou. Ele queria começar desde o Egito, contando a história das civilizações musicais antigas, e passar ao longo da história até chegar justamente em Bach, e eis o motivo da sua biografia. E para essa biografia ele elabora uma extensa pesquisa. Na verdade, ele não é considerado o pai da musicologia à toa, ele tinha um processo científico que ele elaborou. E dentre as pesquisas que ele faz, ele chega até a trocar cartas com um dos filhos de Bach, o Carl Philipp Emanuel Bach. Essa biografia é dividida em 11 partes e alguns apêndices.
As partes incluem, por exemplo, a família de Bach, ele faz um estudo prévio sobre a história de Bach, a carreira do próprio Bach, depois apresenta Bach em Leipzig, Bach como cravista, como organista, como compositor e como professor, além de tratar o contraponto bachiano. Outra questão também super interessante é que ele vai linkar Bach àquilo que ele vai considerar música puramente alemã. Nessa época, esse tema ainda interessava a poucos, não era um tema, esse nacionalismo alemão não é da mesma natureza que vai ser um nacionalismo, por exemplo, de um Wagner lá pra frente, não tinha nem essas características políticas, era uma outra coisa, uma questão mais voltada à cultura. Mas ele vai identificar, portanto, Bach como esse compositor alemão por excelência, e ele fala isso no prefácio do livro. E olha só que bacana! Porque, como eu disse, esse é um documento muito importante para a história da música, essa biografia, e um outro fato reside nessa questão de Forkel querer escrever uma biografia para eternizar essa personagem de Bach, ou seja, tratá-lo como um verdadeiro monumento musical. Ele até fala disso, presta atenção no que ele está dizendo. A negação dos clássicos é tão prejudicial à arte da música quanto seria fatal aos interesses da cultura geral banir os gregos e os latinos das nossas escolas. O gosto moderno exibe sem vergonha alguma preferência por trivialidades agradáveis e tem em negação tudo aquilo que demanda do ouvinte a sua atenção. Hoje a gente está ameaçado por um propósito de banir os clássicos de nossas salas universitárias. A arte moderna mostra tanta pobreza e frivolidade que ela simplesmente desaparece se colocá-la em contexto com a grande literatura musical, principalmente diante do poder criativo e da genialidade de Bach. Então, esse conceito do que permanece, esse conceito do clássico já está presente dentro da obra do Forkel e torna, como eu disse, esse importante monumento musical. Então é isso, pessoal. Além de ser esse importante documento acerca de Bach, ele é um documento por si só importantíssimo para a história da música. Então é isso, pessoal. Continue seguindo a gente aqui no YouTube, lá no Facebook, no Instagram. O Instagram tá bombando, hein? E também no nosso site oficial. Já foi? Mas afinal, esse Nikolaus Forkel, quem que... Isso já foi na fase anterior?